Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês origem da língua inglesa. Teacher Maurício, professor Maurício vai estar com vocês hoje apresentando isso. Vem comigo! Bom, a origem da língua inglesa tem todo um processo, tá? Super interessante, muito importante para vocês entenderem o porquê que o inglês falado é diferente do inglês escrito. Por que se escreve de um jeito e se fala de outro? Quero apresentar para vocês isso hoje. É um processo cultural. Vem comigo, olha aqui. Bom, na Baixa Idade Média, na Europa, tinha duas nações, Germany, Alemanha e França. Do lado de fora desses dois impérios, vivia um grupo de pessoas que não pertencia nem ao Império Francês e nem ao Império Alemão. Eles eram chamados de bárbaros, ok? Esses bárbaros viviam agrupados, viviam como se fosse uma sociedade isolada daquelas nações. Bom, esses bárbaros começaram a perceber que não existia uma relação muito comercial, tá? De amizade entre a Alemanha e a França. O que eles fizeram? Esses bárbaros começaram então a comprar produtos dos franceses e vender pelo dobro do preço para os alemães e vice-versa. Comprava dos franceses, vendia para os alemães, comprava dos alemães, vendia para os franceses. Com essa prática, eles enriqueceram, dando origem a uma classe social chamada burguesia, ok? Porque eles viviam em burgos. Esses burgos começaram a entender que eles poderiam tirar proveito dessa falta de relação comercial entre as duas nações. Então esse burgo virou a burguesia. Por isso que é pejorativo no dia de hoje ser chamado de burguês. Ser burguês significa eu sou rico às suas custas. Você trabalha e eu enriqueço como fruto do seu trabalho, a riqueza vem para mim. Então a burguesia tem essa origem, de exploração, de apropriação da riqueza do outro, do trabalho do outro. A burguesia, então, começa a perceber que eles agora detinham o poder econômico e eles poderiam também se constituir como nação. Só que, para se constituir como nação, não basta ter dinheiro. Também tem que ter a questão política. E a força política naquela época, na Baixa Idade Média, na Europa, estava centralizado na mão da igreja, do clero. Era o clero, era a igreja que detinha, todo o poder intelectual e também o poder político da época. Então o que a burguesia percebeu? Bom, para a gente deter o poder econômico e o poder político, nós vamos ter que nos associar à igreja, ok? E assim a burguesia fez. A burguesia se aliou à igreja. A palavra igreja, se a gente for buscar lá no latim, passando também pelo espanhol, tá uma coisa meio englésia, ok? Lá atrás nós vamos ter a origem da palavra englésia. E o que acontece? A igreja, então, associada à burguesia, estava trabalhando ali lado a lado. Com isso, a burguesia começa a perceber que agora eles tinham força política e eles tinham força financeira, econômica. Mas, devido aos valores étnicos, que são vários, e questões de raça, social, essa coisa toda, também tem, por questões, o idioma. E se eles continuassem falando alemão, eles continuariam debaixo do jugo do Império Alemão ou do francês. Então daí uma necessidade de ter um idioma próprio. Foi quando então a burguesia patrocinou a igreja para criar um idioma próprio para eles. Daí eles vêm falando dentro da própria igreja, uma linguagem da igreja, onde surge o English. O English surge nesse contexto, ok? E eles então passam a falar nessa região dessa terra. Essa terra onde viviam esses bárbaros, esses burgos, a palavra terra em inglês se chama land. Escreve land e fala land. O Michael Jackson fez para ele, por exemplo, a Neverland, a terra do nunca. O Peter Pan, o conhecido no português como Peter Pan, ele morava na Neverland, na terra do nunca. Então, essa land, essa terra, foi a primeira terra a se falar em inglês. Juntando a palavra land com a palavra inglês, nós vamos ter aqui, então, a England. Então, a Inglaterra,
o país, a nação Inglaterra, surge na Baixa Idade Média com esse projeto, né? E com essa característica de uma força mais, vamos dizer assim, de um sistema geopolítico. Por uma questão política, essa geografia foi instaurada. Bom, a Inglaterra, então, é o primeiro país a se falar o inglês. Dando um salto na história, surge na Alemanha um homem chamado Martim Lutero. Lutero, ele era um padre, um monge, né, um conhecedor de Bíblia, de conhecimentos sociais, teológicos, filosóficos, e Lutero, ele começa a protestar contra as práticas católicas, porque naquela época, na Baixa Idade Média, a única religião que existia era o catolicismo, não existia essa pluralidade religiosa que nós hoje conhecemos e sabemos dela. Então, Lutero, ele começa a protestar contra as práticas catolicistas daquela época que se corromperam. Como que o catolicismo se corrompeu? Uma vez que a burguesia se aliou à igreja, a burguesia não tinha interesse religioso, não tinha compromisso com questões espirituais ou religiosas. A burguesia só pensava mesmo era na questão do dinheiro. Era só o capital que interessava. Então, a burguesia induziu a igreja a resgatar todo o dinheiro de investimento da burguesia pela igreja, fazendo a venda das indulgências. O que era a venda das indulgências? A indulgência era uma coisa compulsória, onde as pessoas teriam que comprar a salvação. A salvação foi comprada a partir do momento que a burguesia induziu a Igreja Católica à venda das indulgências. Tipo, você compra um pedacinho da cruz de Jesus Cristo, você compra um pedacinho do manto santo de Jesus Cristo para garantir a sua salvação. A sua salvação estava atrelada à compra, à aquisição de produtos ou de alguma coisa relacionada a Jesus Cristo. Então, com isso, a igreja passou a vender, tá, a salvação. Bom, Lutero, ele era conhecedor da Bíblia e ele defendeu através de 94 teses que salvação era de graça. Ninguém tinha que comprar salvação. Salvação era de graça. Sendo que salvação era de graça, as pessoas que todos estavam comprando ali a sua salvação, quando eles começaram a entender as ideias luteranas, ok? Começou a haver um protesto contra a prática, tá, corrompida da Igreja Católica. Esse protesto ficou conhecido como protestantismo. Protestantismo. Ou seja, um segmento na Europa que era contra a prática catolicista corrompida. Na verdade, Lutero não queria criar uma religião protestante ou qualquer outra religião. Ele só queria resgatar o catolicismo primitivo, onde salvação no início era grátis. Salvação era de graça. A partir do momento que a igreja se corrompeu, Lutero protestou e criou-se o protestantismo. Essas ideias protestantistas começaram a se espalhar pela Europa e chegou na Suíça. Lá na Suíça tinha um homem muito poderoso, chamado João Calvino. João Calvino era filho do maior magistrado da Europa, um homem muito rico e poderoso. João Calvino ouviu falar das ideias luteranas, desse movimento protestantismo, ele entendeu, e ele não tinha nada a ver com a igreja, ele era um burguês, mas ele entendeu e se converteu às ideias luteranas protestantistas, e ele então fundamentou as ideias luteranas criando o calvinismo. Então João Calvino criou o calvinismo. O calvinismo nada mais era que uma ideia do catolicismo primitivo, sem a venda das indulgências, sem a venda da salvação. As ideias calvinistas começaram a se espalhar na Europa e teve um efeito muito, muito diferente do efeito das ideias luteranas. Por quê? Por exemplo, eu te pergunto, se o professor Maurício hoje raspar a cabeça e for numa praça pública, o que é que vai acontecer? O que é que você acha que aconteceria se o professor raspasse a cabeça e fosse numa praça pública ou talvez à praia? Isso mesmo, nada. Não aconteceria nada. Se eu pintar o meu cabelo de azul e for numa rua, nada. O máximo que poderia acontecer é alguém que me conheça poderia falar assim,
professor está meio moderno, está meio radical, pintando o cabelo de azul. Somente isso, nada mais. Porém, a Xuxa pintou o cabelo dela de vermelho no Brasil. Milhões de mulheres na próxima semana pintaram o cabelo de vermelho também, né? O Neymar fez uma crina no cabelo dele alguns anos atrás. Milhões de garotos, adolescentes também fizeram a crina. O Ronaldinho fez o tupete. Milhões de pessoas também no Brasil fez o tupete. Que é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Eu estou querendo trazer uma comparação. Veja bem, Lutero podemos comparar como um professor anônimo, uma pessoa que não tinha muita repercussão, tinha umas ideias que era aceita por algumas pessoas e entendida. Agora, João Calvino era a Xuxa da época. João Calvino era o Neymar da época. João Calvino, ele era o Ronaldinho da época. Então, tudo que ele falava, as pessoas levavam em consideração. Com isso, quando ele falou que salvação era de graça, baseada nas teorias e nas teses luteranas, o que aconteceu? Milhões de pessoas pararam de comprar salvação. Com isso, o sistema financeiro decaiu, começou a despencar. Aí o que acontece? Na Inglaterra, a coroa inglesa, né, o rei, ficou preocupado, porque se as pessoas parassem de comprar salvação, o sistema financeiro ia decair também. Então, lá na Inglaterra, na cidade de York, todos iorquinos da Inglaterra que começaram a aderir às ideias luteranas, protestantes, calvinistas, foram convidados a sair da Inglaterra e ir para algum lugar. Que lugar? Veja bem, do outro lado do Atlântico, Américo Vespúcio, ele já tinha descoberto as Américas. Então, o que aconteceu? O rei inglês patrocinou, financiou a saída desses iorquinos da Inglaterra, que queriam ter um resgate do catolicismo primitivo. Eles eram chamados de puritanos, porque eles acreditavam num cristianismo puro, sem corrupção. Então, o governo inglês, a coroa, falou o seguinte: não, você vai para a América, nós vamos colocar vocês numa embarcação, vamos pagar tudo para vocês e vocês vão. Lá nas Américas, se você quiser rezar de manhã, de tarde e de noite, lá pode. Se você quiser falar com os nativos que salvação é de graça, lá pode. Mas aqui na Inglaterra, não. Aqui na Inglaterra, salvação tem preço, tá? Salvação tem que comprar. Então eles vieram e aqui nas Américas, eles criaram uma nova York, ok? Uma nova York. Um outro grupo da cidade de Jersey, também logo depois veio e fundou a New Jersey. New York, New Jersey, e assim foram vindo. Nesse primeiro momento, 13 colônias se formaram e sedimentaram na faixa litorânea de toda a costa leste dos Estados Unidos, que até então não era Estados Unidos, era apenas a Terra das Américas. Então, essas 13 primeiras colônias, elas se assentaram nessa região. Dando outro salto na história, o que acontece é o seguinte: essas 13 colônias, com o passar de muitos anos, cresceram, se tornaram independentes, autônomas e começaram a dizer o seguinte: por que tudo que nós produzimos, 1/5 tem que ir para a coroa inglesa? Isso não é certo. Nós não concordamos com isso. Isso era uma política, tá, do período colonial. Inclusive o Brasil também, nessa relação de colônia de Portugal, 1/5 de tudo que era produzido no Brasil era enviado para Portugal. 1/5 da cana-de-açúcar, 1/5 da produção de café, tudo que se produzia no Brasil, 1/5 ia para Portugal. Então essa relação, essa prática da política, ela era existente naquela época. Mas, com o passar de muitos anos, essas 13 colônias começaram a achar injusto mandar 1/5 da sua produção para a coroa inglesa. Mesmo porque já não existia mais uma relação comercial entre a Inglaterra e essas colônias. Distanciou e o tempo vai criando particularidades, né, na história. Bom, o que essas 13 colônias então tomaram como iniciativa? Vamos fazer o seguinte: nós não temos que dar 1/5 para a Inglaterra. Vamos nos intitular como estados.
vamos deixar de ser colônia. Vamos ser estados independentes, nada mais de ser colônia. E outra coisa, se cada colônia for lutar, guerrear para conquistar a sua própria independência, isso levaria uma guerra de 100 anos. Então o que eles fizeram? Vamos nos unir, vamos ser estados unidos. E outra coisa, hoje nós não temos mais nada a ver com a Europa, hoje nós temos a ver com as Américas. Então, nós vamos nos tornar Estados Unidos da América. Daí se deu a Constituição, após essa conquista, né? Veio a independência dos Estados Unidos e a Constituição da Nação, Estados Unidos da América. Depois, já dando outro salto na história, veio o período de conquista do Oeste. Essa conquista do Oeste, né, foram então formando outros estados, período esse depois chamado de Corrida do Eldorado, em busca, né, do ouro de toda a costa oeste dos Estados Unidos. Bom, só que esse processo de colonização da costa oeste, ele se deu de forma muito violenta. Por quê? Os nativos americanos, eles não aceitaram esse processo de colonização de forma tão pacífica como aconteceu no Brasil na relação Portugal-Brasil, onde os nativos brasileiros, que foram posteriormente chamados de índios, na verdade eles não eram índios, eram nativos, né? Foram chamados de índio porque quando a embarcação portuguesa chegou no Brasil, eles acharam que tinha chegado na Índia, então deu-se o nome para os nativos de índios, achando que tinha chegado na Índia, daí o nome índio. Mas esse nome índio não está atribuído à questão de ser nativo. E os nativos, né, da América, os Apalaches, os Yankees, os Cherokees, eles resistiram a esse processo de colonização. E eles lutaram e houve muito derramamento de sangue. Muita gente morreu nessa batalha do processo de colonização do território americano. E isso hoje é facilmente entendido e explicado através até mesmo da representação da bandeira dos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos tem aqui 7 listras vermelhas e 6 brancas, que se você somar 7 com 6, vai obter o resultado de 13, as 13 primeiras colônias. E por que essas listas estão no sentido horizontal? Porque o processo de colonização aconteceu na região, né, a priori, na região leste e descendo, né, expandindo para o oeste. Então, por isso que se adentrou dessa forma, então fica como se fosse horizontal. As 6 brancas representadas pela bandeira da paz, porque o branco representa a paz. E esses primeiros colonizadores, eles vieram com a bandeira da paz. Eles vieram para a constituição de uma nova nação, onde eles acreditavam na liberdade religiosa, onde o cristianismo ele era, na sua essência, todo puro, tanto que eles eram chamados de puritanos. Então eles vieram para a América, não vieram para fazer guerra. A guerra foi um processo que desencadeou, mas o princípio era simplesmente vir para a colonização de uma forma pacífica e tranquila. Agora, as 7 listas vermelhas representam o sangue que foi derramado neste processo de colonização da conquista do Oeste, porque muito sangue foi derramado. E por isso que são 7, porque o território, no sentido horizontal dos Estados Unidos, é muito maior do que o vertical, tá? Então, como são mais terras no sentido horizontal, então são mais listras vermelhas do que as brancas. Na lateral superior esquerda, nós temos aqui 50 estrelas. Essas 50 estrelas, elas representam cada um dos estados americanos já na atualidade. E, diga-se de passagem, não sei se você sabe, mas esses 50 estados estão se tornando 51. Então, vai aumentar mais uma estrelinha dentro da bandeira americana, porque Porto Rico está deixando de ser país e se tornando um estado americano.
Tanto que qualquer porto-riquenho que chega nos Estados Unidos, ele já chega e tem direitos a toda os direitos e legalidade de um americano. Porto-riquenho, ele tem direito a tirar carteira de motorista, trabalhar, ele tem social security, ele tem direito a toda a infraestrutura médica, hospitalar, como se fosse um americano, ok? Então, Porto Rico está deixando de ser um país e vai se tornar um estado americano. Por isso, provavelmente, dentro em breve, a bandeira americana vai sair de 50 para 51 estrelas, ok? E por que eu estou contando todo esse processo histórico para vocês? Porque esse processo histórico, ele culmina em trazer, dentro dessa história, particularidades linguísticas, tá? Porque nós estamos falando da mesma língua, porque se Portugal levou para o Brasil o português, a Inglaterra levou para a América o inglês. Mas assim como brasileiro fala português e o nosso português é diferente do Portugal, né, do português de Portugal, o inglês dos Estados Unidos também é diferente do inglês da Inglaterra, ok? E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. E por que dessa diferença e quais são essas diferenças, ok? Bom, veja bem, se nós falamos no português dentro do Brasil, se você está em Minas, você toma um cafezinho, come um pãozinho de queijo, está tudo gostosinho. Mas se você vai para o Rio, aí tu tá tudo feliz, tá tudo numa boa, tá tudo tranquilo, as pessoas estão felizes. Mas se vai para o Nordeste, eu achando meu coração vai explodir, bichinho, quando eu te vejo. Oh, gente. Ou seja, se dentro do próprio Brasil, que é o único país que fala uma única língua, já existe essa diversidade linguística, essas características de língua do mesmo idioma, né? Imagine se a gente fala de continentes separados por um oceano, ainda assim, numa baixa Idade Média, onde a alta tecnologia não se equipara nem a péssima da baixa tecnologia nos dias de hoje. Então, nós estamos falando de um período onde essa distância geográfica ela era marcante e determinava no processo linguístico também. Porque, veja bem, se dentro do Brasil, que eu acabei de falar, que nós estamos dentro do único continente, já existe essa diversidade, imagina em 2 continentes diferentes. E nessa época, a tecnologia mais avançada de navios, né, era como se fossem caravelas que se levavam 100 dias para atravessar o Atlântico. Hoje não. Hoje você deita, dorme no Brasil, acorda nos Estados Unidos, acorda na Europa. Porque um avião, com 10 horas, atravessa o oceano e você muda de continente. Ok? Nós não estamos falando de uma tecnologia atual. Nós estamos falando de um período de baixa tecnologia lá atrás. Então, essa distância geográfica, ela caracterizou particularidades da língua. E talvez você esteja me perguntando, tá, e qual é, professor, a diferença então do inglês da Inglaterra e do inglês americano? E qual dos dois inglês é mais fácil? Ou talvez você esteja até me perguntando, qual dos dois eu deveria aprender? Bom, infelizmente, tá? Ou felizmente, não posso nem definir como infelizmente, essa realidade existe, tá? E o inglês americano, querendo ou não, é o inglês que se pulverizou pelo mundo inteiro. O inglês da Inglaterra, praticamente, ele está restrito na Grã-Bretanha, País de Gales, Escócia, Inglaterra, também lá na Austrália, na Oceania, que foi uma colônia inglesa, também lá no sul da África, né, que é a África do Sul, o último país da África do Sul, que é chamado de África do Sul, ele também fala inglês da Inglaterra. Mas, se a gente pensa no inglês hoje, na totalidade, hoje mundial, se a gente pensa na maior universidade do mundo hoje, Harvard, dentro do território americano. Então vem gente do mundo inteiro estudar em Harvard. Se eu falo com você, me fala o nome de um cantor austríaco, me fala o nome de um cantor, então, alemão, de um cantor polonês, talvez você não saiba e quase ninguém saiba. Mas se eu te falo, me fale o nome de um cantor americano, no mínimo você tem uma lista de 10 para me falar.
Se eu falo de filmes, qual foi o último filme que você assistiu de uma produção chilena, de uma produção coreana, de uma produção polonesa, dinamarquesa? Talvez você nem saiba. Mas se eu te pergunto, me fala um filme de produção americana. Você tem várias produções de Hollywood que são americanas, filmes que conquistou o mundo inteiro. Então, querendo ou não, o inglês que é espalhado pelo mundo, que é falado no mundo inteiro, acaba sendo o inglês americano. Daí a necessidade da gente aprender o inglês americano e não o inglês britânico, ok? Então nós vamos focar no inglês americano. That's it, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou dessa dica, compartilhe com seus amigos, ok? Curta-nos lá na nossa página e também deixe o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima dica.